Eu não consigo ouvir esse hino sem emoção. Esta é a música cristã mais cantada em todo o mundo. Quando a gente sabe a história dela um pouquinho, ela não tem um autor para a música. Ela é o choro dos negros no porão do navio. É o gemido. John Newton, ao escrever a letra, ele também era um escravo. Apesar dele ser um escravocrata, ele comprava os negros na África e vendia na Europa, ganhando muito dinheiro com isto. Um dia o navio que ele viajava com uma carga de negros vindo do Congo afundou e eles ficaram na voragem e John Newton agarrou-se a um pedaço de tábua e ficou 3 dias. E naquela voragem ele ganhou uma experiência com Deus. Ele clamou ao Senhor. E o Senhor das tempestades também é o Senhor da brisa suave, que veio encher o coração dele. John Newton foi o instrumento de Deus que influenciou mais a libertação dos escravos, inclusive o parlamentar que fez parte da comissão de libertação dos escravos na Inglaterra, era membro da igreja dele. E foi ele que influenciou profundamente. E esse cântico realmente ele me mexe. E uma dos momentos que eu já vi mais marcante foi quando Jess Norman, num show de rock em Wimbledon, terminava uma dessas bandas roqueiras cantar, aqueles moços todos pulando a noite toda. Os promotores fizeram uma experiência para ver o que funcionava. E terminando o show, eles estavam ali, naqueles rescaldos a Jess Norman entra cantando Amazing Grace, a capela. E o estádio está ainda cheio de jovens. E você começa a ver eles fazendo assim, procurando de onde vinha aquela voz. E Jess Norman é aquele soprano extraordinário, com aquele vozerio, e ela canta a piano aquela música e vai entrando. E aí você só via, eles mostram no filme as lágrimas daqueles moços que passaram uma noite toda nutrindo o som pesado. E eles começam assim, aí daqui a pouco você vai vendo uns balbuciando nas entrelinhas da boca, Amazing Grace. E eu era um escravo e agora fui liberto.
Alguns estudiosos, eu tenho um filme sobre o Amazing Grace, e alguns estudiosos dizem que esse cântico já levou mais gente a Cristo do que qualquer pregação de todos os pregadores conhecidos. Porque Deus fala através das letras das músicas. Os salmos eram músicas cantadas que traziam uma revelação. E esse gemido, você pode entrar no YouTube e procurar um cantor americano que ele canta num teatro as músicas dos negros spirituals, que eles chamam de Black Notes. Você pode procurar em Black Notes, as notas pretas. Porque música não tem 7 notas. A música tem 12 notas. Na verdade, a pauta musical são 12, não 7. Porque as pentatônicas, as 5 notas pretas, que são os semitons, é que formam o conjunto. E é muito importante quando você lê o livro de Apocalipse, que ele vai revelando 7, 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 e são 7, 7, e de repente ele passa a revelar 12. Quando ele passa para o céu, a revelação do céu não é mais 7, é 12. Porque 12 é a harmonia perfeita da obra de Deus feita na terra. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é muito lindo. Hoje nós temos uma inódia cristã muito pervertida, muito adoecedora. Falta acordes que façam acordo, e haverá acordo sem que dois queiram. Ontem de manhã nós falamos um pouquinho aqui que o grande inimigo do casamento, o grande adversário do casamento, foi a serpente. Ele também é chamado de anticristo. A serpente foi, é e será o grande adversário dos relacionamentos. No jardim do Éden ela é a serpente. Na história da igreja, até o Apocalipse, é o anticristo. É o dragão, o diabo, Satanás. É Lúcifer. Todos esses nomes têm significados específicos para nos levar à grande crise dos relacionamentos. A serpente chegou no jardim com um discurso preparado. E esse discurso tinha como finalidade trazer conflito. E nós temos então uma crise de conflitos. E ontem à noite nós vimos pelo menos 6 Cs que impedem as amizades, que dificultam os relacionamentos. A gente quer até dançar, mas não consegue dançar. Por quê? Porque existe crítica. Eu saí daqui conversando com o Braulio, ele estava
dizendo assim, como é que a gente faz amigos, né, com esses Cs? Quando a gente critica. Às vezes a gente não critica pela frente, a gente critica por trás, mas a crítica por trás, ela é mais perversa do que pela frente, porque ela nos intoxica com um sentimento de rejeição para com a pessoa. Ela é adoecedora. O Dr. John Piper, o seu livro sobre a teologia da alegria, ele fala sobre esse envenenamento que fica por trás da gente, que a gente nem sabe, mas você fica com aquela antipatia. Depois nós vimos que o outro C que estraga nossos relacionamentos é a cobrança. Porque ninguém é o que o outro é, você é único e você não vai encontrar no outro, você não vai conseguir colocar o outro do jeito que você quer. Cobrar é a perda de tempo. Ninguém muda ninguém. Minha norinha, falando no dia do casamento dela, depois ela virou para mim e disse assim, sogrinho, você me desanimou. Eu pensei que eu ia mudar seu filho. Eu digo, olha, além do mais ele tem 1,98 m, para você mudar tudo isso. Cada célula vai dar trabalho, filha. É melhor você aceitar o bicho como ele é. E fazer festa com banana verde. O outro ser maldito que tem estragado tantos relacionamentos é a cobrança. É o controle. Perdão, é o controle. Nós vimos ontem que os caras tinham um controle remoto no filme, né? Quando eles queriam que a mulher agisse, eles mexiam naquele controle remoto. Meu Deus do céu! Esse trabalho que a gente exerce de querer controlar o outro com o olho. Minha esposa disse que antigamente eu olhava para ela e o olhar já dizia tudo, ela se encolhia. Hã? Mas o controle é uma coisa terrível. Eu penso sempre, quando Pedro disse para Jesus assim, ainda que todos me traiam, eu jamais te trairei. E Jesus disse assim, Pedro, nós vamos ter um concerto de galo hoje à noite. E antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí ele disse, pode o senhor ter certeza que isso não vai acontecer nem. E Jesus disse assim, olha Pedro, mas eu já orei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. E aí no momento em que Pedro negou, ele estava na beira da fogueira lá e ele negou, diz que ele olhou para Jesus. Jesus estava na casa do sumo sacerdote, que ficava mais ou menos uns 100 metros dali da fogueira, segundo os historiadores. E Jesus olhou para ele. Eu não entendo aquele olhar como um olhar condenatório. Foi um olhar de tanta misericórdia que Pedro não aguentou. Ele não olhou dizendo, eu não te disse?
Ele olhou dizendo o seguinte: eu vou te encontrar lá no lago de Genezaré e eu vou te restaurar. Eu sei que muita gente controla o outro. O casamento controlado é um casamento adoecido. O outro C é a competição. Eu falei daquele casal, hein? Lá no casamento do meu filho, ele disse assim: olha, Glênio, eu vou sair daqui, eu já vou passar numa loja e comprar um par de raquetes de frescobol. Vou parar de jogar tênis. É sutil a gente jogar tênis. E às vezes até joga tênis mesmo, um no outro. Pega o tênis e joga com força para pegar. Mas a competição tem adoecido muitos os casamentos. Eu tenho um problema muito sério. Eu sou caçula, o filho de uma mãe que não queria mais um filho, eu tenho uma rejeição embutida. E nasci com uma compensação, uma mãe queria agora me compensar o sentimento de rejeição que ela teve. Ela chorou 9 meses de gravidez. Aí me construiu um travesseiro de pétalas de rosas, coisas que vocês não tiveram. E eu fui criado na Barra da Saia, super protegido. E eu tenho 6 irmãos. E a conversa que eu ouvia dos mais velhos é: esse menino não vai dar para nada. Mamãe está criando na Barra da Saia. Isso aí vai ficar maricas. Esse discurso pesa. Muitas vezes eu tenho que ser o que eu não sou, para tentar provar para eles que eu podia ser o que eles não imaginavam. Dói, mas eu não tenho que viver nesse território de prisioneiro para sempre. Eu tive que sentar com 3 deles e confessar o meu ressentimento e a minha mágoa por causa disso. E dizer: vocês estão livres, vocês estão perdoados. Mas eu tive que tratar pessoalmente com os meus irmãos. Não quero competir. Outro dia alguém me disse assim: pastor Glênio, quando o senhor sair dessa igreja ou morrer, quem é que vai te substituir? Eu disse: eu sou insubstituível, meu filho. Aí a pessoa tomou um susto, porque eu digo: eu sou único, não tem ninguém igual a mim, e o outro que vier vai ser melhor do que eu, mas eu sou único, ninguém é igual a mim, e não tem ninguém igual ao outro. Vamos parar com besteira. Nós somos únicos e não precisamos competir com ninguém. Cada um tem seu estilo e cada um vive com a sua maneira. E glória a Deus pelas diferenças. Tem outro ser maldito que é a crase. Eu vou engolir minha mulher. E em vez de ter um rato e uma cobra, agora só tem uma cobra que engoliu o rato. Fica uma cobra gorda. Estava andando com meu sobrinho lá no Piauí um dia, e ele disse: ô tio, tem uma sucruiu. Sucruiu é a mesma coisa que sucuri, que lá no Nordeste se chama sucruiu. Aqui, eu digo: está enrolado ou está comprida? Digo: comeu alguma coisa. E aí nós matamos a cobra. Ela tinha comido um veado. Veado. Por favor, entenda. Ela estava lá
gorda. Tem marido que engole. Eu ia dizer come a mulher que ele deve comer, mas engole. Ele engole a mulher. E tem mulher que engole o marido. E os dois estão um dentro do outro. Virar uma crase. É o ser do sufoco. Perde a identidade. Quem é você? Não sei mais quem eu sou. E o último ser que desgraça qualquer relacionamento é o ciúme. Não existe amigo. Eu não posso ser amigo do Braulio tendo ciúme que o Braulio é amigo do Humberto. Não dá amizade. Se eu não gosto do Humberto e o Braulio gosta do Humberto e eu gosto do Braulio, como é que vai dar amizade eu com ciúme dele porque ele gosta do outro? O ciúme acaba o relacionamento. Então, isso aqui é recapitulação. Mas nós temos que ver a história dos cajados. Moisés foi um homem construído no Egito. Moisés vem de uma salvação de afogamento. Porque o faraó disse que era para matar as crianças. A parteira teve piedade, escondeu. O menino já estava forte, chorando, e o faraó disse que era para matar os machos. A mãe resolve botar um cestinho, botar o Moisésinho que hoje recebeu, não botou lá, na beira do rio, lá estava cheio de crocodilos, e botou Miriam para vigiar. A princesa foi tomar banho, viu aquele cestinho, pegou, e aí nós tivemos a Miriam se aproximando e disse: eu conheço uma mulher que pode criar essa criança. E há um livrinho tão precioso que saiu do mercado, que é O Salário de uma Mãe. O texto desse livrinho é muito precioso. Que Miriam não foi uma babá. Ela pegou o filho, que era o filho da mãe mesmo, e diz à princesa: tem uma mulher que pode criar, que é a própria mãe. E devolve a Joquebede para criar a criança. Ele foi criado até os 12 anos, e foi levado para o palácio, e lá no palácio ele se tornou um príncipe. Toda a filosofia egípcia, a filosofia do mundo. Aí ele foi criado em casa de judia, sabia dos costumes judeus, ele achou que ele podia salvar os judeus, mas não podia, porque para salvar os judeus, só o Deus dos judeus para salvar judeu. Moisés não podia, e aí tem a crise, ele mata o egípcio, e aí tem que fugir para o deserto. E ele ficou 40 anos no deserto de Midian, sendo desconstruídos do Egito. E aí sobraram duas coisas na vida de Moisés: um par de sandálias do Egito e um cajado, ou um bordão de pastor. Os pastores para os egípcios era maldito, era maldição. Eles não gostavam de pastores. E agora Moisés percebe uma sarça que pega fogo. E ele se aproxima com temor, porque a sarça não é consumida. Fogo consome os seus combustíveis e a sarça não era consumida, e ele se aproxima e o Senhor fala com ele: retira as sandálias, porque a terra onde pisas é santa. No Velho Testamento, a velha dispensação começa com a retirada das sandálias. A nova dispensação começa em colocar as sandálias.
Quando o filho pródigo volta, o pai diz, coloca as sandálias. Jesus estava mostrando ali que agora você vai desconstruindo um lado e construindo o outro. E Moisés sobrou um cajado. E o que eu vou fazer com esse cajado? Ele começa a tirar todas as desculpas, dar todas as desculpas, porque ele tinha até perdido a capacidade de falar. Arthur Pink, um homem de Deus do século passado, ele disse que Moisés tinha ficado tanto tempo com as ovelhas que ele tinha ficado gago, ele só sabia berrar, ele não sabia mais falar, ele tinha ficado tati-bitati. Aí quando fala, tanto é que Deus, quando foi dizer para ele quem ele era, ele disse, Yahé. Moisés não sabia nada mais, sobrou uma vara, um cajado, um bordão, e Deus disse, é com esse bordão que eu vou libertar meu povo. E ele disse, e o que eu faço com esse bordão? Ele joga no chão. Ele jogou o bordão no chão, o bordão virou serpente. Olha a serpente de lá, serpente de cá. Se no meio do casamento tem uma serpente, no meio da restauração tem uma serpente. Similis curandum. O similar cura o similar. A homeopatia. Deus teve que se fazer serpente para curar as serpentes. Para tirar das serpentes o veneno, da toxidez da serpente, da raça da serpente. Nós somos a raça da cobra. Vai, Moisés, agora para libertar. Moisés vai perante o império de Faraó. Ele e Arão, chegam os dois de pés descalços e de bordão na mão, cajado. Disse, eu quero que o meu povo vá e saia daqui. Como que vai sair? Faraó começa a discutir. Não, eu não vou soltar. Eu não vou soltar a crítica, o controle, o comando. Eu não vou soltar as minhas regras. Como é que eu vou deixar esse povo? Não vai sair daqui, vai. Aí joga a cobra, pá. Joga o bordão, joga o cajado cai. Quando o cajado cai, vira a serpente. O faraó diz, vem cá, Janes, vem cá, Jambres. 2 magos da escola de Hermes Trismegisto, o feiticeiro mor, de todo o controle da carne. Aí chega eles, jogaram os cajados deles também, e eles viraram cobra. E agora? E agora, a cobra de Moisés vai lá e comeu uma, e o cordão de 3 dobras agora está amarrado. Foi só aquele bordão que serviu para Moisés conduzir o povo o tempo todo. Dali para frente, ele não tinha outra coisa. Quando ele chegou na beira do rio, do mar, e agora, Senhor, o que eu faço? Para trás tem um povo, aqui na frente tem um mal, o que eu faço? Deus diz para ele, diz ao povo de Israel que marche. Para onde? Lança o teu bordão nas águas. Mas bordão? O cajado bateu, a água abriu. Gente, não abriu um pouquinho não. Eu vi os cálculos que um engenheiro general americano que trabalha nos serviços
de guerra dos Estados Unidos, ele fez um cálculo, sabe quantos quilômetros abriram? 5 quilômetros de largura. Ele fez um cálculo para passar 2,5 milhões de pessoas em uma noite. Aquele filmezinho lá do não, Ben-Hur não, do Moisés, os 10 mandamentos, eles abriram um buraquinho lá com gelatina, dentro de uma banheira, fica um negócio, fica até muito bonito, mas é estreitinho, não foi assim estreitinho não, era gente, meu povo. Pois é, ali tem mais de 70 a 80 metros de profundidade, e ali voltou paredão. Mais tarde, Robert Waite descobriu o caminho onde eles passaram. Lá os caminhos. Aí na internet vocês vão encontrar no lugar errado. Eles puseram no lugar errado, mas aquilo é uma montagem. Porque o anticristo, ele é contra tudo o que a Bíblia diz. A arca de Noé foi recentemente um chinês. Vocês vão lá na internet, vocês vão ver. O chinês já viu outra vez. Isso o Atkins tinha visto em 1896. E agora o chinesinho vai lá e fotografa a arca, está lá direitinho. Mas eles não querem que ninguém veja, porque é uma prova da Bíblia. E o sistema do mundo, do anticristo, não quer que as pessoas saibam que quem governa esse mundo é Deus. Mas nós estamos aqui no caminho do seguinte: nós vamos ter uma crise no tempo do fim. Essa crise do tempo do fim é a crise dos cajados. E nós vamos agora pegar vários textos até meio-dia. Eu tenho muito texto hoje aqui, eu quero que vocês cavuquem o texto. Primeiro texto que nós vamos ver é 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 9. 2 Timóteo. Este texto, ele é emblemático. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que vai acontecer nos últimos dias? Por favor, o que vai acontecer nos últimos dias? O que vai acontecer nos últimos dias? Tempos difíceis. O que significa difíceis? Intoleráveis. Tempos intoleráveis. Perigosos. Selvagens. Tempos selvagens. Tempos perigosos. Tempos de vandalismo. Aí ele vai dizer por quê. Vamos ver se você conta todos os... Pois os homens serão egoístas, avarentos, 2, jactanciosos, 3, arrogantes, 4, blasfemadores, 5, desobedientes aos pais, 6, ingratos, 7, irreverentes, 8, desafeiçoados, 9, implacáveis, 10, caluniadores, 11, sem domínio de si, 12, cruéis, 13, inimigos do bem, 14, traidores, 15, atrevidos, 16, enfatuados, 17, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, 18, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. 19. Tem alguma coisa no que não está acontecendo hoje em grande escala? Sempre houve isto, mas agora é em grande escala, que é o tempos perigosos tem a ver com a quantidade. Voltemos aí, as pessoas sempre foram egoístas, mas aqui agora está muito mais.
avarentos, jactancioso. O que é jactancioso? Alguém, o que é uma pessoa jactanciosa? Hein? Ostentador, arrogante, ostentador, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Tem blasfêmia hoje? Muito pouco. Muito bem. Desobediência aos pais, ingrato, irreverente. E esse aqui para nós, ó, desafeiçoados, para casamento. Sabe o que é desafeiçoado? Sem afeição, sem afeto, sem toque, sem cuidado, sem... Que fala cruel também. Cruel. Implacáveis. O que é implacável? Irredutível. Intolerante, duro, não quer, aquilo que o Eric estava falando aqui, o coração duro, não perdoa, sem misericórdia, irreconciliável, não quer reconciliação, ausência, exatamente, é isso aqui, o contrário, porque é a cultura que nós estamos vivendo, que é a cultura da serpente. E a outra serpente tem que engolir as serpentes. Não tem condições de perdoar. Eu não perdoo. Como não perdoo? Se você não perdoa, você é da primeira serpente. Você não passou pela segunda serpente, que é Jesus. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. O que é enfatuado? Cheio de si. Aí ele diz, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É alguma coisa parecida hoje? Entre a reunião dos santos, entre a reunião dos santos e o jogo do Flamengo, para onde vamos? Jogo do Corinthians. Eu botei do Flamengo porque é o urubu, o Beto já falou do urubu domingo, né? Nós criamos um fanatismo pelo prazer. Eu fiquei olhando, por exemplo, o rock, hein? Conforto. O prazer, por exemplo, eu fiquei vendo aquele Rock Rio, aquela turma, teve gente que veio a pé de Belo Horizonte, porque não tinha dinheiro. Quantos vieram de Manaus, não sei de onde, e os caras diziam, o chifre do bode, o chifre do camelo, e aquela adoração louca. É isso aqui, ó. E na igreja tendo forma de piedade, negando-lhe o poder. Aí ele diz o quê? Essa palavra forma, aquela palavra grega morfê, que é o lado externo. A aparência. Morfê é o lado da aparência, em vez de esquema. O esquema que é interno. Tem forma por fora, bela viola. Polorento. Aí ele diz, o que ele diz esses? Foge também nele. Foge. Aí ele diz assim, pois entre estes se encontram o quê? Os penetras.
Leia aí. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Por que ele não disse homenzinhos? Preste bem atenção. Mulherinhas. Lá no meio, quando a serpente veio, ele veio para a mulher. Porque a mulher é mais suscetível ao engano. Por que ela é mais suscetível ao engano? A mulher, ela é mais emocional, em razão da sua maternidade, da sua capacidade de afetividade. Ela tem um crivo de julgamento mais amplo, e ela vai e acaba entrando. Ele diz: pega mulherzinhas sobrecarregadas. Olha, o que há de profetiza hoje fazendo arruaça no meio dos cristãos, você não pode imaginar. Conduzidas de várias paixões. Continue aí. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre, estão sempre aprendendo, estudando, mas não chega ao conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus e a sua obra plena. E fica atrás de regras e de mandamentos e de não sei mais o que, e quantas leis, e quantos códigos, e quanto não sei o que, e quanto esquema, e não... Meu Pai, é Jesus a verdade. Mas veja bem agora o verso 8. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Janes e Jambres são os homens das cobras que resistiram a Moisés. Esses também resistem à verdade e são reprovados quanto à fé. Nós não vivemos por evidência, nós vivemos pela fé na palavra de Deus. Nós não podemos viver por sentimentos. Eu não estou sentindo nada, eu creio na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Agora você preste bem atenção, que esse é o tempo que nós vamos enfrentar daqui para frente mais gravemente, porque ele é sempre pior. Agora, eu quero trabalhar com vocês outra coisa. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 12. 1 Pedro, capítulo 3, 8 a 12. Esse texto, o 1 Pedro 3, ele estava falando das mulheres e dos maridos. Ele diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Uma palavra horrível. Sujeitar é uma palavra horrível. Vocês têm que ser como Sara, que chamava Abraão de Senhor. Isso é fora de moda. Isso é contrário ao princípio do feminismo de Madame Helena Blavatsky. Quem é essa senhora? Essa senhora é a mãe do teosofismo moderno e a senhora que pariu o feminismo, que fez da mulher uma executiva e colocou uma babá dentro de casa. E transtornou os papéis da família.
E hoje ninguém sabe quem é macho e quem é fêmea. Porque masculino e feminino são modelos, macho e fêmea é genético. Então vamos lá, finalmente, aqui ele está falando para marido e mulher e para relacionamentos. Relacionamentos é mais importante do que patrimônio. Relacionamento é mais importante do que qualquer coisa que você tiver aqui na vida. Amém. Relacionamento. E nós estamos falando de acordo. E nós temos que caminhar para esse. Finalmente. Quando ele está dizendo finalmente, todo pregador está pregando. Quando ele diz finalmente, não é que acabou, não. É que ele está querendo construir. Finalmente. Sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Oh, meu Deus. Não Peraí, sede todos de igual ânimo, alma, compadecidos, padecer com, sofrer com a dor do outro, fraternalmente amigos. Eu estou falando de casamento amigo, não um casamento de disputa de jogo de tênis, mas de frescobol. É um acordo de parceria, de companheirismo. Então, fraternalmente, misericordiosos, humildes. Continua, Barão. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberes bênção por herança. Coisa. Eu estava lá em São Paulo, na casa de um pastor amigo meu, conversando com ele, a esposa, chegou o sogro e tal, e a mulher vinha dando uma porção, e ele dizia assim: essa bendita da minha mulher tem dado tanto problema. Eu achei tão engraçadinho que ele disse, essa bendita. Mas era irônico. Não era uma bendita por alegria, não, era uma bendita por ironia. Mas ele diz, bendizendo, pois fostes chamados a fim de receber de bênção por herança. Quando você bendiz, a coisa vai para cima de você. Quem bem faz, para si é. Quem mal faz, para si é. Continua, Braulio. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, e refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Bom, se você quer ver dias felizes, põe um freio na língua. Evite falar, que os seus lábios falem engano, doloso, fira. E se ferir, volta atrás e peça perdão. Peça perdão. Mas eu não me humilho. Ele disse humildemente, com mansidão. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Veja que o tempo, o modo do verbo vai mudar. A voz do verbo vai mudar. Quando você se humilha, você será exaltado. Voz passiva, voz reflexiva. Você se humilha, você será exaltado. Você se exalta, você será humilhado. Isso funciona na filosofia, quanto mais no Evangelho. Você tem patrocínio para isso. Verso 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Aparte-se do mal, pratique o bem, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Mas quando depender de vós, tende paz. Agora, procure.
Vá atrás, vá atrás. Verso 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O Senhor está olhando, Ele está olhando. Mas só o regenerado pode. Hein? Só o regenerado. Lógico, isso aqui é patrocinado pela graça de Deus. O não regenerado não pratica isso, ele não vai. Nós estamos falando da cobra que engoliu a cobra. A minha natureza foi substituída pela natureza de Cristo. Agora, queridos, isso é um milagre. Como é que nós vamos ter um casamento amigo? Um casamento de amigos, não um casamento de adversários. Não um casamento de concorrentes. Como? Eu usei esse acróstico no casamento do meu filho. No casamento da minha filha, eu usei outra, que foi: há uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho há uma pedra. Só que essa pedra é Cristo, da qual você pode buscar a água que descedenta a sede de significado. Agora, no do filho, e eu fui tocado a trabalhar esses 6 aspectos. Como é que eu vou ter um casamento amigo? Casamento não é no singular. Casamento é no plural. Casamento é uma palavra que se usa no singular, mas ela é coletiva. Eu não caso comigo mesmo. Só existe casamento quando tem 2. Se tiver 3, só o Espírito Santo, que não adultera, que não bagunça. É a terceira dobra. Mas o casamento é uma palavra coletiva. Ainda que esteja no singular, ela envolve relacionamento. E aí nós temos a primeira palavra para um casamento funcionar, de amigos. A primeira palavra é a palavra aceitação. Você aceita o Braulio como seu legítimo esposo? É minha mulher que chamou Braulio, como vai a Elane Tabroa? Ela fala assim mesmo. Mas aqui, o juiz pergunta: você aceita Elaine como sua legítima esposa? Sim. Aceita Elaine? Aceita. Ali foi um contrato. Aceitou? Aceitou. Aceitou mesmo? Então. Por que agora vai querer mudar? A palavra aceitação, ela é uma palavra muito forte. Eu não gosto quando algum pregador diz assim: você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Eu não gosto dessa expressão, porque na verdade nós não aceitamos Jesus. Foi Ele que nos aceitou. A Bíblia diz assim: vós que sois fortes, aceitai o fraco. Não é o fraco que aceita o forte, é o forte que aceita o fraco. No caso da aceitação do casamento, você tem que aceitar a fraqueza do outro. Virtude não se aceita, virtude se elogia. Aceitar é uma palavra tão profunda
que eu não gosto de usá-la para mim. Eu não aceitei Jesus, Jesus me aceitou. Eu recebi Jesus porque eu não tinha opção. Eu recebi o amor furioso de Jesus. Eu sou mendigo. Romanos 15, 7. Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Essa palavra acolher é tornar como amigo, aceitá-lo, recebê-lo. Acolhei, aceitai. Tomar pela mão, a fim de pôr de lado. Ó, tomar pela mão, a fim de pôr de lado. Foto? Cadê o fotógrafo? Era brincadeira, meu velho. Não, pega a foto. Ilustração. Ilustração. E eu não vou soltar a mão dele. Você pode deixar de ser meu amigo, mas eu não vou deixar de ser seu amigo. Amém. Você entende? Você pode se separar de mim, mas eu não me separarei de você. Foi isso que Ruth disse para Noemi. É aqui, viu, Braulio? Deus me deu o privilégio de ser seu amigo. E agora vamos fazer aqui uma figura bem interessante de Jonatas e Davi. Eles fizeram um pacto de amizade. E aquele pacto de amizade livrou Mefibosete de ser morto por causa dos gibeonitas. Depois vocês leiam isso lá na Bíblia. Mefibosete seria um dos membros da família de Saul que deveria ser morto. Mas Davi, por causa de um pacto que fez com Jonatas, o Mefibosete era um aleijadinho, que tinha o pé quebrado e cheirava mal. E ele botou ele na mesa do rei, para comer com o rei. Aceitação é isso, meu irmão. Aceitação é a palavra mais forte. Você me aceita? Eu tenho feridas. Eu tenho uma ferida na perna que está sangrando. Mas eu estou aqui junto com você. Isso é a primeira palavra de fazer um casamento amigo. A segunda palavra é mansidão. Mansidão. Às vezes eu explodo com minha mulher. Às vezes ela explode comigo. Eu posso confessar assim, ela explode mais comigo do que eu com ela. Porque o temperamento dela é mais emocional. Mas eu não explodo para fora, eu explodo para dentro. Eu implodo. E o que é mansidão? É uma característica de Cristo. Por isso que a cobra que tem que engolir, tem que ficar, a cobra que engole a outra, é Cristo na cruz. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a vida de Cristo que vai se manifestar em mansidão em nós. Porque você não casou com uma pessoa perfeita. Se você quisesse casar com uma pessoa perfeita, vai para Stanford. Vai lá e pega aquelas bonecas feitas de chip
Não, você casou com uma pessoa estragada desde o jardim do Éden. Que teve deficiência, tem deficiências de Adão, tem deficiências genéticas, tem deficiências congênitas e tem deficiências ambientais. Muitos deles foram abusados por vários tipos de abusos autoritários, abuso de uma cultura, abuso de uma sociedade perversa, abuso de religião. Estava conversando com o Marivaldo sobre ele e eu, que somos filhos mais velhos de uma denominação pesada de religião. Quanta coisa nós recebemos de uma cultura. E ele tem um irmão que foi meu contemporâneo de seminário, uma das mentes mais brilhantes que eu já vi na minha vida, que foi estragado pela religião. Um dia Deus vai me dar a oportunidade de conversar com o Sanobá. É uma mente brilhante. Mas sabe onde o diabo mais bota professor? Em seminário. Ele contrata professores e põe dentro dos seminários para acabar com a fé das pessoas, enfiar religião. E ele que não se conformava, foram 8 expulsos do seminário no meu tempo, porque eles não se conformavam com o adoecimento da religião. Mansidão. Essa palavra que eu olhei, interessante, é também conceder acesso ao coração. Exatamente. Não é só estar do lado, né? Conceder acesso ao coração. É uma palavra fortíssima. Lambano. Proslambano. Acolhimento, aceitação. Depois, mansidão. Como é que se forma um amigo? O A do amigo é aceitação. O M é mansidão. Amigo não se forma num dia, não. Se forma num tempo, numa viagem, numa peregrinação. Eu tenho um cara que me influenciou muito a vida, foi Larry Coy. Ele escreveu um trabalho chamado Conflitos da Vida. Na década de 70 eu fiz esses cursos com ele e me tornei um dos multiplicadores aqui no Brasil. O Larry Coy disse que a filha dele um dia disse para ele, assim, eles mudaram de cidade, e ela disse assim: pai, eu não tenho nenhum amigo na escola. E o Larry Coy olhou para ela e disse: Carol, você não é amiga de ninguém na escola. Você está esperando que os outros venham fazer amizade com você. Você é o centro do universo. Você não está indo em direção a eles para fazer. Carol, vamos fazer um projeto. Cada semana você vai dirigir-se a um dos seus colegas para um projeto de amizade. Você vai pedir a Deus que lhe dê amigos e que você seja amigo dela. 3 meses depois ela chegou para ele e disse: pai, eu já sou amigo de 8 meninas na escola. Eu não gosto quando a igreja funciona na base da gente sempre estar indo atrás das pessoas, mas de facilitar com que as pessoas venham e a gente converse com ele. Esse casalzinho aqui veio de Curitiba, ó, tá 2 aqui. Chegaram lá na igreja, feito cachorro caindo do caminhão de mudança. De repente eles começaram, foram entrando e foram tomando. Aqueles outros 2 lá também vieram lá de Rolândia. Daqui a pouco está o raio lá no meio, tomando conta aí. E a véia da praça, a mesma coisa.
vamos ter que abrir o coração e dar espaço. Eu sei que nossa igreja, por exemplo, é considerada uma igreja fria, mas na hora do pega para capar, você vai ver que fogo que tem, Mas nós precisamos desenvolver um pouco mais, não só no pega para capar, no capar do pega. Foi bom, obrigado. Qual é a terceira letra? Eu tenho o A do amigo, né? O M da mansidão e o I da indulgência. O que é indulgência? Na Igreja Católica, indulgência era um pedaço de pano que era vendido para quando a pessoa cometia um pecado, você ia lá e comprava um pedaço daquele pano, e aí, quando comprava ali, botava a moeda no cofre, o seu pecado era liberto. Mas hoje continua. Eu vou escrever um livro, a indulgência gospel. Indulgência gospel. Hoje nós fazemos a mesma coisa, mas a indulgência é a libertação que Cristo fez de uma vez para sempre, e que assim, hoje, quando eu cheguei aqui, o que vocês estão conversando aí? Crise? Se não é crise, é Cristo. Não, eu vou terminar já. Ah, é. Indulgência. Acabou, então já vai. Indulgência, queridos, indulgência é a capacidade divina de absolver o réu, de libertar, de tirar o cabresto do pescoço, de perdoar. Tantas vezes aqui, eu cheguei aqui, estava ouvindo a Elaine e o Braulio lendo o texto de Colossenses 3:13. Vamos lá? Pode procurar, Braulio. Agora sua mulher saiu, é você que vai ter que procurar. Oi. A indulgência está ligada à divindade. A divindade. Presta atenção no texto, como ele vai dizer aqui. Lindo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim? Tá? Outrem. Essa aqui não é outrem, é outrem. Estão corrigindo só a acentuação, mas outrem ou outrem é o mesmo cara. Outrem. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Sobrou? O que você tem que fazer com aquele que tem queixa contra você? Mas eu não tenho capacidade. Perfeitamente. Não é com a sua capacidade, é com o suprimento de Cristo. É com a capacidade de Cristo. Deixa eu dizer isso aqui, mais uma vez. Doutora Lúcia, cancerosa, estado terminal, Hospital do Câncer de Londrina. Dona Ziza, esposa do Dr. Milton Fal, me convida para visitar a doutora Lúcia. Dia 18 de junho, cheio, frio, Londrina. Vamos lá no hospital. Cheguei lá, a mulher está na cama. Conversamos, batemos um papinho ali. Doutora Lúcia, a senhora como médica pode me dizer, esse câncer, quando foi que ele começou?
mais ou menos uns 3 anos e meio. Aí por perto, para trás um pouco, houve alguma grande amargura, um grande trauma, uma grande tristeza que a senhora passou. Foi como mexer numa caixa de marimbondo. A mulher ouriçou, começou a chorar, a se bater na cama, só aquele fiapo de gente, magrinha. Aí tive que sair do quarto, a enfermeira veio, meia hora depois eu sou reconduzido, trocaram a roupa de cama, porque ela suou. Aí o senhor mexeu na ferida. Digo, não foi intenção, eu só estava... O senhor sabe quando se cola uma folha de papel sulfite branca numa folha de papel sulfite amarela ou vermelha? Você cola e depois você quer separar uma da outra e os pedaços da branca ficam na vermelha, o pedaço da vermelha fica na branca? Sei, é assim, pastor, que está comigo. Os pedaços do meu marido estão dentro de mim. Eu odeio meu marido. Aí eu disse, doutora Lúcia, eu não sou médico, mas eu posso dizer qual é a etiologia do seu câncer. Amarguras profundas. Mas tem remédio para isso. Ela disse, qual é o remédio? Diga, a cruz de Jesus Cristo. Ela ficou assim olhando, e aí eu comecei a pregar o evangelho para ela, dizendo rapidinho assim, olha, Jesus quando foi morrer naquela cruz, ele não morreu sozinho não. Aquela morte era uma morte compartilhada, era uma morte coletiva, era uma morte em que ele estava morrendo e levando-nos a morrer com ele. Ele tinha um projeto de incluir no seu corpo. Aí eu fui explicando para ela com poucos detalhes. Disse, esse assunto não é para a gente entender, é para a gente crer. A senhora crê que Jesus, ao morrer, levou a senhora a morrer naquela cruz? Não entendo, mas se está na Bíblia, eu creio. Bem, gostei da resposta. Se está na Bíblia, eu creio. É uma pessoa temente a Deus. Aí eu disse assim, eu vou fazer uma oração. Se a senhora achar que o que eu estou orando corresponde ao que seu coração está crendo, ore comigo, repita ou faça. E eu comecei a orar, e ela começou a orar atrás. De repente, eu disse assim, Pai, com o perdão de Jesus, com o perdão de Jesus, eu perdoo meu marido. Eu não consigo. Ela falou com a voz cavernosa. Aí eu disse, não diga eu não consigo, diga eu não quero. Não é que eu não quero, eu não consigo. Doutora Lúcia, não diga eu não consigo, diga eu quero ser a vítima para morrer de câncer, para me autopunir, a minha justiça própria está determinando que eu seja punida. Não é isso, não, eu não consigo, não é eu não consigo, doutora Lúcia, preste bem atenção. Mas eu não tenho perdão, eu digo exatamente. Eu não disse para a senhora perdoar seu marido com o perdão que a senhora tem, que a senhora não tem perdão, a senhora tem ódio, tem amargura. Agora deixa eu explicar uma coisa antes da gente voltar a orar, se é que a senhora quer que a gente ore. Eu preciso comprar um avião.
Eu estou viajando muito aqui no Brasil e ficar em aeroporto é um transtorno. Às vezes ficar 3, 4 horas, 5, 6 horas esperando uma outra conexão, e eu preciso comprar um Learjet. Mas um Learjet custa 15 milhões de dólares e eu não tenho esse dinheiro. Mas eu quero comprar esse Learjet. De repente eu estou andando na Quinta Avenida em Nova York. Quem eu vejo andando de lá para cá na mesma calçada? Bill Gates. Aí o Bill olha para mim e diz: Glênio, meu amigo, o que você está fazendo aqui, Glênio? Eu disse: ô Bill, eu estou aqui. Aí contei a história, aí batemos um papo, e aí ele disse: o que você está precisando? Bill, eu estou precisando de um Learjet. Quanto custa o Learjet? Eu disse: custa 15 milhões de dólares. Aí ele disse: ô Glênio, eu vou depositar na sua conta 30 milhões de dólares, 15 para você comprar o avião e 15 para você ter o piloto e você ter o combustível, pagar as coisas, e depois eu te mando mais. Aí eu virei para ela assim: doutora Lúcia, e agora? Aí ela disse: agora ficou fácil. Eu digo: ficou fácil? Ficou. Eu digo: então, entramos no Evangelho. O que o senhor quer dizer com isso? No Evangelho não é peso. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Porque até o querer e o efetuar é Deus que nos dá. Eu pergunto para a senhora agora o seguinte: a senhora quer orar para perdoar o seu marido com o perdão de Jesus ou não? Ela disse: com o perdão dele eu quero orar. Então nós voltamos a orar. Quando nós chegamos num ponto, eu já sabia o nome do marido dela, que ela já tinha dito na hora da raiva. E eu disse, com o perdão de Jesus eu perdoo fulano. Eu não tenho autorização de falar o nome dele. E aí ela diz: com o perdão de Jesus eu te perdoo, seu filho de uma égua. Filho da égua foi a expressão que eu dou assim mais leve, mas é. E aí ela foi, e ela me largou da oração e começou, e ela foi uns 5 minutos dizendo: eu te perdoo por aquela vez que você me abusou, que você me deu aquele tapa, que você fez aquilo, e foi falando, e chorava, e dizia: pai, eu te perdoo em nome de Jesus, com o perdão de Jesus. E aí ela fez assim: oh meu Deus, saiu uma jamanta de cima de mim. E eu não perco uma bola redonda dessa, nem que a vaca tussa. Eu disse: saiu uma jamanta de cima de uma jumenta. Uma bola redonda para fazer um trocadilho desse estava ótimo. Aí ela riu e disse: é verdade. Na nossa casa, nós morávamos na Rua Santos, lá no centro. Tem uma feirinha toda sexta-feira. Eu estou lá comprando tomate com Dona Carmen. Eu me lembro de tudo com muita clareza. Não era a minha Carmen, a Dona Carmen era japonesa. Comprando ali, Dona Ziza chegou para mim e diz assim: pastor Glênio, doutora Lúcia teve alta. Eu disse: que o médico mandou morrer em casa? Ele disse: não, alguma coisa está acontecendo. Quem é o médico? Doutor Luiz Vanderlei. Luiz, o que aconteceu com a doutora Lúcia? Luiz diz assim: você sabe o que é as S180? Não. São umas células que nós temos no nosso organismo que fagocitam as células cancerosas.
todos nós temos células cancerosas todos os dias dentro do nosso organismo. Mas as 180 fagocitam, elas matam. Elas encostam um negócio que ela tem, dá uma toxina, porque ela não deixa, ela não quer, porque a célula cancerosa, ela tem vida eterna. Elas não morrem. Aí ela faz assim, encosta assim, dá uma ferrada nela, ela morre. Aí ele me deu uma aula e disse assim, quando ela liberou o perdão, as 180 começaram a fazer quimioterapia natural. E ó, eu digo, caba da peste, mentiroso. Quem foi que disse que ela liberou perdão, rapaz? Ela não tinha perdão para dar a ninguém, foi Jesus que deu para ela, do começo ao fim. É dele, por meio dele, para ele. Para com esse negócio de dar honra para quem não tem. Foi Jesus que deu. Aí ele riu e disse, é mesmo, é mesmo. E aí, cadê a Lúcia? Está lá em Maringá. O que é isso? Porque quando eu vejo dizer que perdoar é ruim é quem diz que perdoar é ruim. Perdoar é bom demais. Indulgência, solta, amigo. Agora tem que caminhar rápido. Já dei 1, 2, 3. Aceitação, mansidão e indulgência. Qual é o G? Não. Essa é uma palavra boa. Gozo. Gozo. No casamento tem que ter gozo físico, psíquico e espiritual. Falei que pingo serve para 3 coisas e um desses é para gozo. Gozo dos dois. Gozo, alegria. Festa. Tem que fazer festa até em velório. Quem é que fez festa em velório na Bíblia? Eu quero contar para vocês. Quem fez festa em velório? Tem um casal que fez festa em velório. Abraão e Sara. Abraão olhava assim, estava morto. Não é isso que a Bíblia diz? E a Sara chamada de Senhora Gravidade. E a Sara chamada de Senhora Gravidade. Senhora Gravidade, né? Tudo caído. Tudo caído. A Sara estava tudo caído, ele estava dizendo, Senhora Gravidade. Tinha perdido o costume. Não tinha Viagra. E aí a Bíblia ainda diz assim, e o seu ventre amortecido, necrontes. E Deus diz assim, Brão, ô Brão, leitura moderna, o Braulio vai levantar. Cadê o Black? E aí? Gente, esse texto do capítulo 4 de Romanos é uma das coisas lindas que restaura qualquer coisa. Diz a Bíblia que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Romanos 4, vamos ler esse texto, não estava marcado, mas vamos ler o capítulo 4, vamos começar no verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Ele está mostrando que Abraão teve o seu prepúcio, teve o seu pênis libertado de uma cultura. Aquilo que estava mostrando que ele tinha entrado para uma outra cultura, a cultura de Deus. Aí continua. Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos,
mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Ele está falando aqui o caminho da fé, que é o caminho do que crê. Continue. Nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações constituí. Continua. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Que vivifica quem? Os mortos. O que ele estava falando de morte aí? Pode ir para frente que você vai ver encontrar o defunto. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. O corpo amortecido era o Bilal. Bilal. Era o... Assim não, né, brother? Vambora. Me perdi aqui agora, onde é que tá? O corpo amortecido é 20. É o 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. É o culto dele aqui. Glória a Deus. Está morto, fez festa no velório, dava glória a Deus. E ainda mais, e não? Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. E não levou em conta também? Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Mas ele, no 19 que ele diz que não levou em conta o amortecimento do corpo de Sara. Esterilidade do ventre de Sara. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade de Sara avançada. Porque a versão diz, e não levando em conta o amortecimento de Sara. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Amortecimento do ventre de Sara. Essa tradução aqui, ela ameniza a questão. E que o ventre de Sara também estava morto, era velório. Mas eles estavam dando glória a Deus, por quê? Porque o Deus que prometeu era o Deus do gozo, é o Deus da alegria. Eu queria que você lesse um texto para esse assunto do casamento. Filipenses 4:4. Havia uma guerra, uma briga dentro da igreja por causa de duas mulheres, Evódia e Sintique, estavam brigando lá. Qual é a alternativa, meu irmão, no meio da guerra? É contrassensual. Sim. Há um texto bíblico que diz assim: tristes, mas sempre alegres. Nós não estamos negando a tristeza, nós estamos exercendo a alegria. Tenho motivo de estar triste, mas vou me alegrar no Senhor, porque é a minha esperança. Eu tenho que encontrar gozo no casamento, no relacionamento. A quinta palavra, eu vou para o Salmo 23. Eu vou para o Salmo 23, porque o Salmo 23 para mim, ele é sempre doce.
Ele é restaurador. Os versos de 1 a 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tu me fazes repousar em verdes pastos. Leva para as águas de descanso, refrigera minha alma. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Saltou uns pedacinhos, mas nada que fosse. Ele disse de cor. Viu? Mas o Senhor é meu pastor. Eu não preciso de nada. E aí ele começa a falar, ele me leva para os pastos verdejantes. Ele me dá descanso e ele refrigera a minha alma. Sabe o que se chama isso? Ócio criativo. Casamento que não tem descanso, que não tem ócio, está fadado ao insucesso. O pastor Bob disse que na sexta-feira ninguém liga para ele. Aí alguém disse assim, é porque se ligar nessa hora, tem que começar tudo de novo, aí não dá conta. Já está velhinho. Mas o Bob é mais novo do que eu, gente. Ele é mais novo do que eu. Não é? Não é? Chama velhinho? Você precisa de ócio no seu casamento. Você precisa de ter momentos só vocês dois. Momentos de comunhão, gente. Fala um terço do dia trabalhando, um terço dormindo, um terço... Ele está falando aqui que John Wesley dizia que você precisa de um terço do dia trabalhando, um terço dormindo e um terço em ócio. Comer é ócio. E comer a véia também é ócio. Você ri, você agora, hein? Mas é ócio. Não é a minha, não. Eu falei no genérico. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Aceitação. M, mansidão. I, indulgência. Perdão. É só para usar a questão do perdão, indulgência, quer dizer, perdoar. G, gozo, alegria, júbilo, celebração. O, ócio, descanso. Dá espaço para o outro. De vez em quando você tem que deixar o outro também ficar sozinho. Não ficar importunando. Mas, como eu estava dizendo, casamento é de 2. De 3 já é problema. 2 pessoas. 3 quando não é problema, quando é o Espírito de Deus. Qual é a última palavra? Simplicidade. Simplicidade é o oposto de complexidade. Nós precisamos descomplicar as nossas relações, simplificar as nossas relações. Há um texto bíblico que está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3,
O apóstolo Paulo diz assim: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, que as vossas mentes... Vamos ler, leia aí, Braulio. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade. Essa é uma palavra que eu quero aprender mais dela. Jesus diz assim: eu vou enviar vocês para o meio dos lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Simples. O que atrapalha muito o casamento é a complexidade. A gente faz o negócio ficar cada dia mais. O que você disse? Simplifica esse troço aí. Põe uma conta de... Agora, a matematiquinha bem simples para a gente, finalmente. A é igual a B. B é igual a C. Logo, A é igual a C. Duas quantidades iguais entre duas quantidades. Se A é igual a B e B é igual a C, logo C é igual a A. Duas quantidades iguais entre si, né? Duas quantidades são iguais entre si. Como é que diz? Como é o... É. Agora, vamos aqui. Aqui nós somos três. Você é o marido e a mulher, eu sou a enzima. A enzima é Cristo. Se você é igual a Cristo e ele é igual a Cristo, nós três somos iguais entre si. Aí o cordão das três dobras vai funcionar. Porém, quando não há Cristo Cristo está em você, mas não está nela. Ele diz assim: você não largue ela. Porque eu estou em ti e eu vou santificar o comportamento dela. Se ela quiser se separar de você, ela pode. Mas você não. Porque você tem a vida de Cristo que pode mudar as circunstâncias. Deus não vai trabalhar com a nossa lógica. Ele vai trabalhar com a fé no nosso coração. E Ele vai nos dar fé para crer que Ele é poderoso para mudar todas as coisas. O último texto que eu quero deixar com vocês é Provérbios 21, 1. Provérbios 21, 1. Desculpa por muito tempo essa conversa, mas era preciso. Está no tempo, está no tempo. Vamos lá, pode ler. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Esse, segundo o seu querer, o inclina. Parece um texto sem nenhuma lógica. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, inclina. O ribeiro da água, ele corre nessa direção. Ele corre do alto para o baixo. O cafezal
passa ali, ó, ele desce assim, ó. Para lá é para baixo, para cá é para cima. A água sempre anda para baixo. Você nunca viu a água subir. Ela desce. Se Deus quiser mudar o cafezal, Ele vai e inclina. O coração do rei é o coração de uma pessoa que eu não posso mudar. Mas a Bíblia está dizendo que assim como o ribeiro de água é o coração do rei na mão do Senhor. Você não pode mudar a sua mulher, você não pode mudar seu marido. Você não pode. E não deve. E não ouse. Mas Deus pode. E Deus inclina o coração dele. E enquanto isso não acontece, faça festa. Alegre-se no Senhor. Viva pela fé. E não pelos seus sentimentos, nem pelo seu entendimento. Aquela mulher que é a última história, que o marido era banqueiro e ele detestava Cristo, odiava Cristo, e ela era cristã no Egito. E um dia ele disse assim: eu vou acabar com minha mulher, com os meus filhos e depois me suicido. Mas essa mulher não vai mais ficar me mostrando que Jesus Cristo é a solução. No Egito é proibido ter bebida alcoólica em bares, mas há lugares onde eles vendem. Ele saiu naquele dia, apanhou o molho de chaves dele para criar o álibi. Passou na ponte do rio Nilo, jogou o molho de chaves no rio, porque ele de noite iria cobrar a mulher e criava uma briga, e ele ia matar a mulher, os filhos e depois se suicidar. Para isto, ele precisava ter coragem. E foi até a casa onde vendia bebidas alcoólicas. E passou a tarde calcando. Um pouco depois do meio-dia, a mulher vai ao mercado comprar um peixe para o jantar. Estavam chegando os barqueiros que haviam acabado de pescar e trouxeram um peixe grande. Ela disse: eu quero este. Leva o peixe para casa. Abre a barriga do peixe. Olha o molho de chaves. Essa ilustração está escrita no livro As Janelas Mais Amplas, de Verne Frank. Ela pegou, lavou e disse: como é que essas chaves do meu marido foram parar nesse peixe? Lavou as chaves, pendurou no lugar de sempre. Chega a madrugada: mulher, 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 abre a porta. Ela vai, ela acorda, abre a porta. Cadê minha chave, sua? Estão aqui penduradas. Imediatamente ele ficou lúcido. Caiu de joelhos. Clamou a Jesus Cristo e foi salvo. Ninguém pode resistir o poder de Jesus Cristo. Amém. Aí alguém diz: isso é incrível. Exatamente. Isso é pela fé. Você que não tem fé, só Deus pode dar fé.
Isso é incrível, mas Deus faz acontecer coisas que nós não podemos explicar. Continua sendo Deus de todo poder. A cobra de Moisés engoliu as 2 cobras. E Deus engole a divisão, a crise do casal e faz com que tudo na cruz seja resolvido para sempre. E ainda que nós tenhamos divergências de opinião, que é muito saudável, não vamos ter disputa. E ninguém vai dizer que eis que 2 homens se disputam, se despencam por uma mulher que se disputa. Não vai ter mais esse problema no casamento. Que o Senhor nos dê graça para vivermos na simplicidade do Evangelho, pelo acordo feito por Ele em nossa parte. Ele acordou nos amar com amor eterno. E eu agora recebo este amor e me acordo para viver com Ele e depender dEle, para a glória dEle. Pai, tu fizeste uma obra perfeita em Cristo e tu fazes na vida de cada um aqui, para que em tudo teu Filho Jesus seja glorificado. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.